Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender no Campo, o programa para quem enxerga as potencialidades do meio rural e deseja investir no próprio negócio. E quem participa do programa de hoje é o Douglas Paranaíba, ele que é economista, doutor em agronegócio, analista técnico do Sebrae de Goiás e coordenador do Polo Sebrae Agro. Ele vai fazer uma análise sobre o vinhedo Girassol, uma propriedade que vem se especializando na produção de vinhos no centro-oeste brasileiro. Um empreendimento que teve início com o patriarca da família Rezende. Vamos conhecer. Eu sou Sérgio Rezende, do Vinhedo Girassol, sou responsável aqui pela parte comercial do vinhedo e também pela parte agrícola, juntamente com o Paulo. A Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás, é uma rota que compreende 3 cidades. Cocalzinho de Goiás, na qual nos encontramos, Corumbá de Goiás e Pirinópolis. Essa rota tem o apoio do Sebrae e das prefeituras dessas cidades. Ela compreende um trabalho com vários tipos de produtos, queijos, vinhos, até mel tem nessa rota, né? E os vinhedos e a produção das uvas, dos vinhos, né? Então, é uma rota muito importante porque demarca 3 regiões das mais importantes de Goiás e fomenta esse percurso, né? Uma visita, que as pessoas possam conhecer essas áreas de muita importância para o novo momento que nós estamos vivendo. Meu pai já tinha essa área há vários anos. Aqui nós temos um empreendimento de turismo e ele, como conheceu o vizinho, que é o Dr. Marcelo de Souza, o pioneiro na nossa região de Goiás, as coisas foram se movimentando para que nós fizéssemos aqui também um plantio de uvas viníferas. Minha loja de vinho também representava esse vinho, que era o Intrépido e Bandeiras, e tudo isso foi configurando para que a coisa se formasse. Daí, em 2015, ele fez o plantio das uvas, da uva Syrah. Nosso foco nos 10 primeiros anos é a uva Syrah. Fazer um vinho de grande qualidade, esse é o nosso objetivo. E agora, nós já temos 8 anos de vinhedo, nós já estamos fazendo uma revitalização com a introdução de novas castas. O planejamento foi realmente ter uma consultoria de alguém que já conhecesse da produção vitivinífera, que foi o Marcelo de Souza, o nosso vizinho. Então ele estabeleceu uma consultoria. Em 2015 foi iniciado o plantio da uva Syrah. Já existia um trabalho feito na EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, e esse trabalho orientou, né, modificou a época da safra das uvas. A safra das uvas levada para a época de seca. Isso favorece o cultivo e o amadurecimento das uvas. Na época da seca não tem chuva, então a uva pode amadurecer tranquilamente até que fique em plena capacidade, né, de produzir um vinho de qualidade, com polifenóis, com brix, né, grau de açúcar e antocianinas, todos os compostos necessários para um vinho de qualidade. Nós tivemos que providenciar capital, não tínhamos o capital necessário para fazer plantio, irrigação, projeto de irrigação, plantio das uvas, compra das mudas, preparar a área. Então tudo isso compõe uma dificuldade, né? Nós tivemos também uma dificuldade de contratação de mão de obra especializada, porque em 2015
não se tinha muitos técnicos agrícolas com capacidade de fazer esse trabalho voltado para as uvas viníferas, que são uvas especiais para fabricação de vinhos, né? Tem as uvas de mesa e as uvas viníferas, elas são mais sensíveis e têm um trabalho diferenciado e adequado, um sistema próprio. Nesse modelo, nós tivemos essas dificuldades iniciais, mas foram suplantadas com o apoio financeiro do Banco do Brasil e conseguimos a consultoria do técnico do nosso vizinho aqui de área, o Dr. Marcelo de Souza, que é o pioneiro na região. Esse trabalho foi iniciado pelo meu pai, Melchior Rezende, é um empresário, né? Ele veio a falecer em 2019 e ele que fez todo esse desenvolvimento. Nós viemos para a região, para a área que estamos morando aqui faz um pouco mais de 3 anos e daí nós estamos desenvolvendo um outro trabalho, né? Dando sequência ao que o que foi implantado pelo Melchior Rezende. Para fazer o plantio das uvas viníferas, nós destacamos uma área e tivemos que fazer curvas de nível, né? Todo um trabalho de corte, né, das áreas para fazer uns terraços, onde seriam plantados as uvas, né, as videiras, né? Então isso é um trabalho de muita técnica, prévio ao trabalho de plantio, né, de preparação. Desde o início, nosso foco nos 10 primeiros anos foi trabalhar com a uva com a casta Syrah. Esse trabalho nós desenvolvemos e agora que nós já temos um trabalho com o Terroir Girassol Syrah, que é o nosso vinho carro-chefe, nós sentimos a necessidade, né, de introduzir novas castas. Então, é uma coisa gradual. Nós também desenvolvemos um trabalho com outro vinho que chama vinho magnético, que é um vinho sem a utilização de produtos químicos, de produtos agrotóxicos, enfim, pesticidas. Nós usamos apenas produtos de composição natural, águas plasmadas, produtos orgânicos. Nós também alinhamos o manejo com a técnica, né, da poda e outras técnicas alinhados à lua, às fases da lua. Isso cria uma interação, né? Por exemplo, a seiva da planta, ela costuma descer para as raízes, abaixo do solo, na época da lua minguante. Já na lua cheia, é o contrário. A seiva das plantas, elas costumam subir, vão para a parte superior, deixando as folhas, né, mais viçosas, com mais energia, e também as uvas, né, que se encontram nesse período. Nosso plantio, nós temos aqui na propriedade a colheita e nós fazemos um transporte em caminhão refrigerado para Ipameri. Ipameri, nós temos uma cooperação da Universidade, da UEG, professor Roberto, e lá é feito a vinificação, ou seja, o processo de fabricação, de transformação e processamento das uvas para se gerar o vinho, né? Primeiro faz o desengace, depois entra na parte de o mosto, né, de prensagem, daí o mosto, aí fermentação, introdução de leveduras, fermentação malolática e por aí vai. Então, depois de um período onde esses processos foram realizados, as uvas, o mosto do vinho, né, passa a ter uma interação com o carvalho, né, francês e americano, e aí
obter dessa madeira, carvalho novo, obter dessa madeira também taninos e substâncias que fazem uma integração com o mosto do vinho. Então, é um processamento na Universidade de Goiás, porque nós não temos aqui uma vinícola, nós temos o vinhedo. Aqui começou-se com um projeto de turismo, que é a Cachoeira do Girassol, e a partir daí, depois de vários anos, quando meu pai verificou que existia um produtor que era o pioneiro, utilizando desses recursos, né, da produção de uvas, etc., aí que ele teve a motivação e vendo que já tinham garrafas, né, de qualidade, elogio desses vinhos produzidos na região. Então isso foi uma sequência. Primeiramente, a área do turismo, utilizando as belezas naturais da propriedade, e depois nós iniciamos em 2015 o plantio de uvas viníferas, Syrah. Ao utilizar a colheita noturna, você consegue trazer uma uva de mais qualidade, que não sofra o calor do dia, né? E nesse momento, quando você colhe a uva, ela já não está mais na planta. Então você permite uma maior conservação, e isso também para quem está trabalhando, desenvolvendo esse trabalho de colheita, também é um trabalho que requer muita energia física e até mesmo, né, resistência. Então, nesse horário noturno, tudo acontece de uma forma um pouco mais tranquila, uma brisa, mais fresquinho, então ajuda tanto a qualidade do produto, da uva em si, que depois nós vamos processar, quanto também os trabalhadores, e todo o trabalho é um pouco mais gostoso de se fazer, podemos dizer assim, né? Mais tranquilo, mais leve, e isso tudo é muito interessante. Esse projeto do memorial, né, é para valorizar todo o trabalho que o meu pai, Melchior Rezende, que desenvolveu nessa área, e valorizar isso, poder divulgar isso para o público, poder mostrar, né, os trabalhos iniciais e valorizar isso, né, porque é muito importante, porque ele foi o criador, ele trabalhou essa área vários anos, 40, 45 anos, então a gente tem que reconhecer e prestar uma homenagem. Além disso, nós vamos fazer lá degustações nessa área nova, nós vamos ter fotos tanto do meu pai, da minha mãe, da família, das colheitas, e também ter um espaço de venda das garrafas de vinho, né? Valorizando também o nosso produto nesse espaço. Então tudo isso se configura num momento de utilização dessa área. O diferencial, eu acredito que a proximidade com Brasília, são 65 quilômetros de Brasília, então você pega uma estrada, relaxa um pouquinho, mas ao mesmo tempo você chega rápido. Então isso é um diferencial. É uma região montanhosa, muito bonita, cachoeira, o trabalho que a gente faz de integração da natureza com os atrativos da nossa propriedade, isso também acredito que é um diferencial. A qualidade do atendimento, né, da equipe, isso também a gente observa que é uma coisa muito interessante. E, bom, é isso. Estamos aqui para propiciar uma qualidade para as pessoas, né? Para que a gente faça a colheita, a gente vai analisando o grau de açúcar da planta, de maturidade da uva, e aí a gente vai acompanhando
temos um refratômetro e a gente vai acompanhando isso, entendeu? Então, a safra normalmente no período de seca, ocorre em agosto, normalmente, mas pode variar um pouco de acordo com a poda. Então, a partir da poda, nós temos um ciclo de aproximadamente 150 dias, a partir da poda de formação, e aí depois desses 150 dias, a gente vai, como eu disse, acompanhando a maturidade das uvas, e aí sim definimos a data da colheita. A seguir, a gente segue explorando o vinhedo Girassol localizado em Cocalzinho de Goiás. O irmão do Sérgio, Paulo, vai nos apresentar o campo onde são produzidas as uvas que vão virar vinho. O programa Empreender no Campo volta já já. De volta com o programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender. Depois de um bate-papo esclarecedor com o Sérgio, um dos sócios do vinhedo Girassol, chegou a hora de conhecer na prática como são produzidas as uvas que vão virar vinho. É preciso muito investimento e conhecimento para poder se dar bem nesse mercado. Vamos ver. Essa aqui é um tipo de local que foi escolhido exclusivamente pelo meu pai, entendeu? Foi orientado para ele fazer, não, vamos fazer numa área plana, não, eu quero fazer numa área montanhosa, eu quero fazer aqui, quero mais perto também da sede, entendeu? E ficou bonito, porque ficou em platôs. Ele pegou uma área montanhosa, veio seguir na curva de nível e fez uns platôs. Você vai observar que tem os platôs e ficou parecendo com a produção que tem lá em Portugal, que são feitos em montanhas e tem os platôs. Na época, nós tomamos conhecimento, inclusive eu, o Sérgio também, tomamos conhecimento de um produtor de vinho do município, que foi o primeiro produtor de vinho do Cerrado goiano. E a gente provou do vinho dele, gostou muito e ficou assim, admirado, ficou, como se diz, quando você é um cliente que você fica surpreendido, você fica, como é que pode ter um vinho de uma qualidade dessa aqui em Goiás, entendeu? E como ele era vizinho, falamos, ué, nós temos a possibilidade de produzir também. E a gente seguiu o caminho, mas quem deu a palavra mesmo era o meu pai, porque ele era o dono da propriedade. A sacada do pesquisador Murilo Regina da Ipamig foi que vamos fazer duas podas e a poda de produção ela vai ser num período seco e frio do Cerrado Goiano Mineiro, entendeu? E com isso vamos ter uma qualidade de uva parecida com a de Bordeaux da França. Que ele notou que o clima era igual, ele foi fazer estudos em Bordeaux e teve essa sacada. Aqui é o manejo convencional, que faz tudo o que se faz normalmente. Aqui ele está vindo com testes para fazer uma produção orgânica. Ele já fez vinhos daqui, mas precisa de procurar formas constantemente de novos produtos e novos manejos para ajustar. O técnico nosso também está acompanhando isso. A produção ela é feita da seguinte forma, nós não temos uma indústria aqui, nós temos apenas o vinhedo. E temos indústrias parceiras que pagamos para ser feito o vinho, acompanhamos junto ao enólogo, damos opinião de como queremos o vinho, entendeu?
E a vinícola entrega para nós os vinhos engarrafados e nós rotulamos. Nós rotulamos aqui. Hoje é desta forma e nós estamos utilizando atualmente a vinícola da Universidade Estadual de Goiás. O Estado de Goiás, através dos seus pesquisadores, professores, eles perceberam um interesse muito grande e uma coisa muito promissor na questão da suco e vinho no Estado de Goiás. Eles viram muitos produtores conseguindo bons resultados, entendeu? Com a nova técnica e eles então conseguiram um investimento do Ministério de Ciência e Tecnologia e fizeram uma vinícola. E essa vinícola ela tem um interesse voltado para incentivo, mas é pago, o serviço é pago. Aqui é justamente a mangueira de irrigação que vai fazer o gotejamento, entendeu? De meio em meio metro cai uma gota e essa ferramenta aqui é que vai proporcionar nós termos uma produção no período seco e frio. Porque você imagina num período aqui no Cerrado que para 6 meses de chover, como é que seria a produção se não tivesse irrigação? Seria impossível. A produção de uva ela é uma cultura cara. Cara pelo seguinte, em 1 hectare você vai gastar pelo menos R$100 mil para implantar. Mas em compensação é um hectare bem formado e você vai ter o retorno. Mas assim, para implantar ele é caro. Então, o início da implantação é um preparo de área muito bem feito, entendeu? Você tem que trazer aqui topógrafo, agrônomo para fazer análise de solo. A topografia é importante para você demarcar as posições que você quer preservar em relação à chuva e outras questões de prevenção. E o agrônomo para dar para você, ou o técnico agrícola, para dar para você o que será feito no terreno, porque futuramente com a planta, com o vinhedo implantado, você não vai poder fazer o que você faz no início, que seria arar, subsolar, aplicar no terreno uma profundidade a maior possível, o calcário, entendeu? Então, assim, o início é muito importante e existe e tem a necessidade de ser um técnico bem orientado e que conhece a área, porque não é... Cada cultura tem as suas características e a uva tem a dela também. Os mourões, eles têm que ser de eucalipto tratado ou de outra madeira nobre, porque você implantou, você vai ter aqui pelo menos 20 anos sem necessidade de mexer, entendeu? Um ou outro mourão que houver um problema, você resolve, mas você ter que mexer mais do que isso, não seria viável. Então, assim, os mourões eles têm que vir de uma boa procedência, tratado, eucalipto tratado ou outra madeira, ou concreto, o que for. E você vai necessitar de arame liso, irrigação, técnico de irrigação ou engenheiro agrônomo que traga para você aqui um projeto, porque ele precisa de passar para você e implantar um sistema de que não vá mais água para um determinado local do que para outro. Quando ele mandar a irrigação aqui, mesmo a parte mais alta vai receber igual a mais baixa. Isso tudo precisa de um projeto. Então, a gente plantou essa amora aqui com a intenção de
entreter os pássaros, eles virem comer a amora e esquecer a fruta. Mas isso aqui, assim, não resolve, porque o que é necessário fazer de fato, que é o que nós adotamos hoje, nós colocamos uma tela para evitar que os pássaros ataquem, entendeu? Porque eles comem aqui, comem ali, e não tem muita, a não ser que você tenha muita plantação de amoras de outras frutas na região, e os pássaros de fato vão dar um sossego, mas isso não acontece aqui. Cada linha tem uma marcação, é como se fosse um endereço. Caso necessite de uma manutenção, a gente orienta, ó, linha número tal, vai ter uma manutenção lá, de repente, de um ataque de formiga, uma estaca que caiu, ou está com uma roçagem necessária, alguma coisa assim, a gente passa o endereço da linha. Nós temos 2 funcionários exclusivos do vinhedo, 2 funcionários exclusivos do vinhedo. E temos, ocasionalmente, funcionários contratados por diárias, para fazer um multirão e resolver rapidamente alguma necessidade. A vegetação nativa, na linha, ela é mantida a nível controlado através de roçadeira a gasolina. Aquela roçadeira mais manual, entendeu? E na rua entra um trator com uma roçadeira de trator. Então ele entra aqui com uma roçadeira de 1,5 metro ou 2, dependendo do tamanho da linha. Nós temos aqui, se eu não me engano, uma de 1,5 metro. E ele faz uma roçagem na rua. E entre as plantas, que é a linha, é feita com uma roçadeira a gasolina manual. Nós tivemos aqui uma perda de várias plantas, entendeu? Tivemos aqui no vinhedo, tivemos uma perda de várias plantas. Então foi feito um plano para fazer um replantio. E aqui estão as mudas novas. Aqui são os porta-enxerto e vai ser feito um enxerto da uva Syrah neles. E mais uns 2 anos nós começaremos a ter uma nova safra daqui. Mas será uma uva não com a qualidade de pés desse aqui, que são desde 2015. Ela vai ter que demorar um tempinho até chegar numa ótima qualidade. E aqui é o porta-enxerto 572. Cada técnico, cada produtor, ele pode escolher um tipo de porta-enxerto que ele quer fazer para fazer a enxertia da uva copa, entendeu? Porque essas uvas, geralmente quase todas as uvas, mas principalmente as uvas europeias, elas precisam ser produzidas em cima, enxertadas em um porta-enxerto, para ela ter resistência a doenças, entendeu? Se você plantar ela direto no solo, a casta direto no solo, você vai ter um excesso de doença que vai inviabilizar a produção. Então precisa ter um porta-enxerto, igual outras culturas, igual o limão, igual o caqui, igual talvez o figo, entendeu? Todos eles utilizam um porta-enxerto, que é vamos dizer, uma planta muito resistente à doença e que te dá uma segurança para a sua muda, a sua planta. E não é toda a planta que aceita enxertia, mas a uva aceita. Aqui, a minha função ela é mais voltada para o turismo, entende? Nós fizemos aqui uma divisão de trabalhos e eu estou mais com a parte turística. E o meu irmão Sérgio, como ele já tinha experiência com loja de vinhos, ele ficou com a parte comercial e o manejo
do vinhedo, entendeu? Então, assim, o que precisa de apoio, nós damos um para o outro. Entre a família que tem um outro irmão que toma uma conta de uma outra parte, que é imobiliária, mas todos damos apoio um ao outro aqui no que for necessário. Apesar do vinhedo ser desde 2015, nós estamos melhorando o processo de manejo do nosso vinhedo. Então, assim, estamos procurando fazer com que a distribuição das varas seja melhor, a brotação das varas, entendeu? E ainda tem algumas varas que estão brotando de um sentido não adequado. E nós temos que esperar ela ter uma certa resistência para conseguir fazer o manejo de jogar ela entre esses dois arames, que eles servem para manter a trepadeira, que é a uva, numa posição boa para o manejo, porque se ela ficar toda espalhada aqui, o trator vai pegar, vai destruir, não vai ficar bom. Então você tem que ir conduzindo ela dentro dos arames, entendeu? Tipo aqui assim, certo? Só que eu não vou forçar a planta agora, que essa daqui ainda está numa situação que não requer isso. O turismo aqui na região, na nossa propriedade, ele é um turismo que nós estamos fazendo uma troca de nome, entende? Hoje chama Cachoeira do Girassol e nós temos aqui um objetivo de colocar Vinhedo Girassol. O turismo todo será voltado para o turismo, e no turismo voltado para vinhos, entendeu? Então, assim, não é que não vai ter mais piscinas, mas toda a arquitetura, todo o paisagismo vai ter alguma coisa voltado para o enoturismo. Isso para nós é muito importante, porque hoje o nome de cachoeira ele traz apenas uma dos atrativos da propriedade, e isso às vezes interfere na satisfação do cliente, porque a nossa água ela é uma água que nasce na propriedade e por isso é um ribeirão que não é caudaloso. Então chega um período do ano em que a cachoeira ela está com uma quantidade muito reduzida de água, e isso traz para o cliente um certo desconforto. Então a gente tendo um outro nome e também voltado para o vinho, para o vinhedo, é o que a gente vê de sucesso aqui para a nossa propriedade. Aqui o manejo que nós estamos fazendo é um manejo orientado pelo nosso técnico, que é retirar as folhas da base e também uns pequenos ramos da base. As folhas da base e as folhas mais velhas, elas já estão contaminadas pela doença míldio, entendeu? Que é uma doença muito comum e de muito prejuízo nas culturas, inclusive a uva, entendeu? Então, assim, calor e chuva, então essas primeiras folhas aqui, elas já estão praticamente contaminadas, já velhice mesmo, né? Elas já estão velhas, então nós tiramos. E outra coisa, dá uma arejada nesta parte aqui, entendeu? Vai ficar um ramo arejado. Então esse é um ramo, esse é um manejo que está sendo feito. O outro manejo que está sendo feito é retirar os ramos que estão em excesso. Às vezes tem um ramo, 2 ramos, não seria ideal ter 2 ramos, mas deixou 2 porque entre os outros aqui há um espaço que não brotou corretamente, que nós temos o objetivo de alcançar essa brotação melhor, mas como não houve, nós deixamos 2 para compensar o que está aqui. Como é uma cultura cara para implantação, entendeu? Não só por isso, mas também por isso. A recomendação para quem quer ter sucesso é ter um técnico orientando essa pessoa, entendeu? É muito importante, porque é o seguinte, não dá para você fazer isso
só com conhecimento adquirido da internet. Você pode ter sucesso, mas eu acredito que você vai levar muito tempo. E um técnico te orientando você como fazer, vai trazer para você um ganho de tempo e economia de dinheiro, entendeu? Porque pode ocorrer muitas coisas imprevistas. E é uma cultura que tem as suas características especiais. Então, um técnico que conhece da área é muito importante. Nós recebemos o público voltado para o turismo aqui, no turismo, sim, na área que recebemos. Então, as pessoas elas podem vir através do Vinhedo.Girassol no Instagram ou Vinhedo Girassol no Facebook, ou mesmo um contato, né, através do celular, do WhatsApp direto. E neste passeio, nós temos aqui a degustação do nosso vinho, junto com o almoço harmonizado, e a pessoa vem conhecer a cultura e o seu manejo, com uma pessoa que tem as condições ideais para passar para os turistas questões importantes sobre isso, entendeu? Que iniciativa bacana essa da família Rezende de produzir vinhos da maneira convencional e também orgânica. A seguir, vamos conversar com Douglas Paranaíba, economista, doutor em agronegócio, analista técnico do Sebrae de Goiás e coordenador do Polo Sebrae Agro. O programa Empreender no Campo volta já já. Estamos de volta com o programa Empreender no Campo. Hoje nós conhecemos o Vinhedo Girassol, propriedade que tem se destacado pela produção de vinho em Goiás, além de oferecer serviços de turismo para os frequentadores, para os visitantes. Nossa conversa agora vai ser com Douglas Paranaíba, economista, doutor em agronegócio, analista técnico do Sebrae de Goiás e coordenador também aí do Polo Sebrae Agro. Douglas, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empreender no Campo do canal Empreender. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui, todos os telespectadores. Ô Douglas, a produção de vinhos ela tem se mostrado aí promissora, né, em Goiás. De fato, essa região do Centro-Oeste cada vez mais vem crescendo nessa produção dessa fruta tão saborosa aqui no Brasil, não é isso? Exato. Hoje a produção de uvas ela está mais concentrada, se a gente pensar em uva indústria, principalmente para sucos e vinhos, na região sul do país, principalmente pelas questões climáticas e endafoclimáticas. Nós temos uma produção de uva de mesa forte na região nordeste brasileira também, em que lá a gente consegue ver, principalmente nas técnicas de fruticultura irrigada, uma prosperidade grande para esses produtores que produzem esse tipo de fruta. Em Goiás, a gente consegue ver aí um avanço, como foi o caso aqui apresentado dessas propriedades, significativo nessa produção de uva, gerando um vinho de altíssima qualidade. Isso para nós aqui de Goiás é um fenômeno fantástico que demonstra que não apenas as características que avançam cada vez mais de técnicas e tecnologias em questões agronômicas, mas também o comportamento empreendedor destes pequenos empresários que ao longo do tempo vão avançando, realmente conseguem romper fronteiras e fazer o que jamais alguém poderia imaginar, que seria produzir vinho no cerrado brasileiro, o que é algo fantástico que a gente conseguiu ver na matéria aí, um vinho de altíssima qualidade, um produto realmente muito saboroso. Douglas, na sua opinião, o que é preciso para ampliar, para aumentar essa produção de uvas aqui na região Centro-Oeste? É melhorar essas técnicas que são aplicadas na fruticultura? Sem dúvida.
Vê, a gente teve a oportunidade de visitar ali a região de Juazeiro e Petrolina, ali na fronteira entre Bahia e Pernambuco, e conhecemos um pouquinho da fruticultura irrigada. O que acontece ali? Porque a uva ela é geralmente produzida na região sul brasileira, principalmente por questões de latitude, questões de clima. Como é que a gente consegue levar essa fruta, que geralmente é de clima mais frio, com altitude um pouco mais elevada, para regiões mais quentes? Através de técnicas de irrigação. Então, o que acontece ali? Estou falando aqui na região Nordeste. Lá você tem um alto índice de sol e baixo índice pluviométrico, chove muito pouco. E aí você consegue adaptar aquela uva por questões que, com irrigação, você mantém a disponibilidade hídrica e o clima mais ou menos constante ao longo do ano, né? Um clima de deserto, você sabe exatamente o que vai acontecer porque o clima é sempre constante o mesmo. É perfeito ali no semiárido. Em Goiás, o desafio é um pouco maior, porque nós não temos uma região fria nem muito alta, apesar de que ali próximo a Brasília a gente tem realmente uma elevação um pouco maior, mas não tão alta quanto as regiões onde se produz mais comumente uva. E nós temos calor e chuvas irregulares, então não é como no semiárido que não chove. Então realmente o grande desafio de se produzir uva no Cerrado, assim como outras culturas que hoje estão entrando no Cerrado brasileiro, como é o caso do trigo, muito parecido, né, nas regiões que se produz uva também, é tecnologias agronômicas, novas variedades, novas técnicas, novas ferramentas e protocolos de manejo para que se consiga de forma viável e economicamente interessante produzir uva neste bioma que é muito desafiador, que é o caso do Cerrado. Os empreendedores do Vinhedo Girassol têm apostado aí na produção de vinho Syrah. Eles estão no caminho certo, Douglas? Veja, a gente conseguiu observar desde 2018 para cá um aumento de mais de 30% no consumo de vinho no Brasil. Então, veja bem, o brasileiro ainda bebe pouco vinho. A gente bebe aqui no Brasil pouco mais de 2 litros por adulto, né, por ano. Enquanto que países na Europa, a Europa é a principal região consumidora e até produtora de vinho do mundo, Portugal, eu anotei aqui para trazer para a gente. Lá o português bebe acima de 65 litros por ano. Então veja a diferença, a gente bebe 2,5, lá eles bebem 65 litros por ano. Outros países da Europa bebem acima de 40, Estados Unidos bebem acima de 10. Então, então existe ainda um caminho, um mercado muito grande para ser explorado no Brasil. O brasileiro consome vinho majoritariamente importado de outros países. Então quem costuma tomar vinho, eu particularmente sou um apreciador de vinho, a gente gosta muito de comprar vinho de outros países que são famosos por produzir excelentes rótulos. Porém, para a produção brasileira, conseguindo avançar, conseguindo aumentar, sem dúvida nenhuma, existe no Brasil um mercado muito interessante. Apesar da recente redução do consumo, ainda é um mercado que se mostra crescente. E essas iniciativas de aumentar a produção, seja de uva Syrah, seja outras, é muito bem-vinda e o empresário está num momento oportuno para isso. Atualmente, os irmãos Rezende, eles enviam as uvas para uma vinícola por não terem aí uma fábrica própria. É muito cara, Douglas, a implantação de uma fábrica para produção de vinho ou seria aí uma alternativa a ser pensada pelos donos do Vinhedo Girassol? Olha, tanto a produção quanto o processamento, acondicionamento e distribuição da cadeia de vinho é muito caro, de fato. É aqui um número que depende de região para região, mas se a gente pensar que a uva ela consome ali aproximadamente R$100 mil para ser produzida por hectare, então isso vai depender, mas vamos colocar um número aproximado disso. A produção já é muito cara. A indústria para se instalar para processamento dessa uva também exige um custo elevado. Então é necessário uma escala grande para que se tenha uma indústria para processar um volume grande para que a indústria consiga se pagar. Então, naturalmente, com o avanço da produção, com o aumento de escala, produzindo mais em uma propriedade, em uma região, se torna mais viável instalar uma indústria que aí pode comprar de uma única propriedade ou de várias propriedades um volume grande de uva para que ao longo de toda a sua produção, processamento ali, esses custos possam se diluir e ela se tornar viável. Então o que a gente espera é que tanto por parte de produção haja um interesse em aumentar as lavouras de uva,
quanto também por parte do processamento haja um interesse em se instalar ali próximo uma indústria de processamento, que ainda é um desafio, sem dúvida. Outro problema enfrentado pelos irmãos Rezende, Douglas, é justamente essa escassez de mão de obra especializada, que acontece também em outros modelos de negócio, né, em outros mercados. Como lidar? Como eles podem aí solucionar esse problema? Veja, é muito complicado. O Brasil todo hoje sofre, o agronegócio brasileiro sofre com uma escassez de mão de obra disponível. Eu não estou nem falando de uma mão de obra qualificada, porque isso a gente sofre mesmo há muito tempo. Mas de uma mão de obra, às vezes, com baixa qualificação para trabalhos, muitas vezes, manuais nas propriedades. O caminho é buscar fidelizar o trabalhador. Então, de fato, você chegar numa propriedade, conversar com o trabalhador. Nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas propriedades que são assim, que logram êxito por conta disso. Você conversa com um funcionário da propriedade, da fazenda, tem 10 anos que ele trabalha lá, às vezes o filho dele trabalha lá também, a esposa do filho, a própria esposa, enfim, todas as variações possíveis, e de fato você conseguir fidelizar o seu trabalhador. Às vezes não somente com auto-remuneração, mas investindo na qualidade desse profissional, com benefícios que ele possa, não por lei exigir, mas porque você oferece ali por espontânea vontade na relação, na negociação com o funcionário. Então, é de fato fidelizar esse funcionário e buscar instituições que fornecem mão de obra. Então, no Brasil como um todo, nós temos diversas instituições que treinam gente. A gente está falando principalmente Sistema S, Sebrae é um deles, a gente tem Senar, a gente tem SESI, Senai, mais especificamente para a indústria, o Senai, Senar para agro e Sebrae aqui falando dos empreendedores, enfim. Então, buscar essas instituições, esses programas e tentar fidelizar o funcionário é uma boa alternativa. Douglas, você falou aí do potencial da região sul, a gente sabe que já é uma região consolidada na produção de vinhos, né? De uvas, claro, e consequentemente de vinhos. Falou também aqui dessa região do Nordeste, ali entre os municípios de Petrolina, Juazeiro, Bahia e Pernambuco, Pernambuco e Bahia. Como é que você enxerga esse mercado de vinhos orgânicos aqui na região Centro-Oeste? Veja, há um tempo atrás, Bruno, ninguém imaginaria que produziria-se soja ou milho no Cerrado. A gente teve recentemente várias homenagens ao fundador da Embrapa, o Alisson Paulinelli, que foi o homem que desenvolveu a tecnologia com a Embrapa para que fosse possível produzir grãos no Cerrado, e hoje o Cerrado brasileiro é o maior produtor de grãos do mundo. Você tem Mato Grosso aí que produz mais do que alguns países em termos de soja e milho. Então, a grande barreira do Cerrado, ou do bioma brasileiro como um todo, sempre foi e sempre será tecnologia. Não temos dúvidas que os produtores são ávidos por novas tecnologias, estão sempre se atualizando, são muito conscientes em relação a questões da sustentabilidade, como no caso a produção de produtos orgânicos, enfim, respeitando toda a nossa legislação, a nossa rígida legislação ambiental. Então, a grande fronteira para a produção de alimentos no Brasil e no mundo sempre foi e sempre será tecnologia. O Brasil é hoje o maior produtor, o maior player a nível global em termos de produção de alimento, pensando nos próximos anos, por conta da tecnologia que foi gerada aqui. Então, se estar sendo rompida uma fronteira com essas propriedades de vinho, de uva, aqui no Cerrado brasileiro, e a tecnologia avançando, para que isso possa ser cada vez produzido com maior viabilidade, e quando eu digo maior viabilidade, é menos problema de pragas e doenças atacando essas lavouras por conta do clima, por conta do bioma que nós temos aqui no Cerrado, que é diferente do que a gente encontra no Sul, que é diferente do que a gente encontra no Nordeste. O Cerrado é um pouco diferenciado em relação a essas outras duas regiões que já tem a produção de uva mais consolidada. Então, é de fato, Bruno, avançar com essas fronteiras tecnológicas, e não tenho dúvida de que o produtor brasileiro, o fruticultor goiano, terá condições de avançar nessa produção. E a Embrapa é uma importante instituição neste desafio, e o Sebrae tem a Embrapa como um braço, uma grande parceria para puxar essas inovações e levar para esses pequenos negócios, sem dúvida.
De um lado, a Embrapa, essa empresa de tecnologia, essa referência no Brasil que há mais de 50 anos, né, juntamente com o Sebrae, né, Douglas, vem aí transformando a vida de quem empreende, de quem trabalha no meio rural. A Embrapa com as suas técnicas, né, com toda a sua tecnologia para ajudar aí o produtor cada vez mais, né, na produção das culturas, mais aqui especificamente na cultura, né, no cultivo da uva, e o Sebrae com na verdade, todo o sistema S, né, desde o Senar, como você bem falou, e outras entidades como o Senar, Senai, ajudando aí esses produtores, esses empreendedores na capacitação, na qualificação. E para quem está em casa aqui, Douglas, nos assistindo, qual é a dica ou qual a recomendação para quem quer aí investir, encarar esse desafio no campo para trabalhar aí com uva, com a produção de vinhos? Dentro da fruticultura, olhando a uva especificamente, que é uma atividade com um nível de complexidade em comparação a outras frutas muito mais elevada, é uma fruta mais sensível, uma produção mais delicada, aí deve-se com certeza buscar um especialista, como foi o caso da apresentado, estudando há vários anos essa atividade, buscar um especialista, uma empresa especializada para ajudar em cálculos de viabilidade dessa produção e, havendo esse caminho possível economicamente, aí buscar romper as fronteiras técnicas, buscar o técnico correto, contratá-lo com consultorias adequadas para acompanhar todo o processo de produção, porque é muito caro se produzir uva, dá realmente um fluxo de caixa muito interessante, mas se porventura tiver algum problema ali a nível de produção, distribuição, processamento, acondicionamento e até a venda, o prejuízo é proporcional. Então deve-se aí olhar com cuidado, mas, como eu disse, fruticultura no estado de Goiás hoje, no centro no coração do Brasil, é uma alternativa muito interessante, deve-se olhar com carinho. Douglas Paranaíba, especialista em economia, em agronegócio, que também é analista técnico do Sebrae de Goiás, são muitas as responsabilidades. Douglas, quero aqui imensamente agradecer pelas suas dicas valiosas para quem está nos assistindo e também pela sua participação conosco nesta edição do programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender. Bruno Amorim, eu que agradeço, um forte abraço e até a próxima. Até mais. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender.